Boa tarde. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve hoje em Manaus para a assinatura do termo que reconhece o Amazonas como livre da febre aftosa com vacinação. Para os pecuaristas, criar gado na Amazônia não é fácil. Cheia dos rios e ainda doenças que podem afetar a saúde dos animais, sempre preocuparam os proprietários de rebanhos na região. Mas agora a rentabilidade dos produtores rurais do Amazonas pode aumentar, já que o estado foi reconhecido como área livre de febre aftosa com vacinação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O termo de reconhecimento foi assinado nesta segunda-feira na capital, em evento que contou com a presença do ministro Blairo Maggi. O novo status sanitário abre mercado para exportação do gado e produtos de origem animal do Amazonas para outros estados brasileiros. E é histórico, isso valoriza por demais a nossa pecuária, dá mais estímulo, dá mais condições. O trabalho a partir de então será com foco no reconhecimento internacional. O próximo passo agora é já em 2019, essa região aqui do Amazonas, Roraima, Amapá, Acre e parte de Rondônia já começam a receber o trabalho de livre de febre aftosa sem vacinação. Quer dizer, nós vamos começar a suspender a vacinação, então os estados que foram os últimos a entrar nesse programa serão os primeiros que vão ser autorizados, vamos chamar assim, pelo Ministério da Agricultura a não ter mais vacinação. E isso amplia muito a possibilidade de um estado como o Amazonas ou dos demais irem ao mercado internacional a vender carnes bovinas e suínas também, no caso se houver produção. A obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa está estabelecida no Amazonas desde 2004. O calendário oficial está distribuído em 2 etapas. Estima-se que o rebanho do estado é de 1.300.000 bovinos e bubalinos, sendo mais de 17 mil produtores envolvidos na pecuária amazonense. Na vinda do ministro da Agricultura a Manaus, também foi discutida a impossibilidade da venda de derivados de soja no Amazonas por entrave alfandegário envolvendo o porto de Itacoatiara. Nós não conseguimos vender aqui dentro do estado do Amazonas farelo de soja, casquinha de soja, milho, porque é um porto alfandegado e a Receita tem nos impedido de fazer isso. E aí eu combinei com o governador amazonino, com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, que nós vamos destacar, e aí não é questão de governo, é questão de empresa, eu vou destacar um executivo, pedir para o presidente da empresa mandar um executivo para cá, para ver se a gente busca uma solução junto da Receita Federal. As fiscalizações do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, com foco nas vendas para o Natal, resultaram na notificação de 23 estabelecimentos comerciais e quase 5.000 produtos irregulares foram recolhidos das prateleiras. O objetivo é verificar peso, a qualidade e segurança dos produtos natalinos expostos no mercado. Diariamente, 6 equipes de servidores do IPEM realizam a ação nessa época do ano. Na manhã de hoje, a fiscalização encontrou várias irregularidades neste hipermercado na zona sul de Manaus, como brinquedos sem o selo do Inmetro. Então são brinquedos que não foram avaliados. Em alguns deles, nós encontramos material pesado na tinta do brinquedo. É muito comum uma criança de até 5 anos de idade colocar esse material na boca. Brinquedos que soltam parte pequena, a criança pode colocar também na boca e provocar um sufocamento. A Operação Natal começou no dia 13 de novembro. 24 empresas visitadas já foram notificadas. Em 15 dias de operação, o IPEM fiscalizou mais de 320 estabelecimentos na capital e região metropolitana. Destes, aproximadamente 31 mil produtos foram inspecionados. Mais de 4.000 apresentaram irregularidades. Entre os produtos coletados e apreendidos estão brinquedos e luminárias, que estavam sem informações, selo de inspeção e com os plugs fora do padrão. Para este vendedor, a operação reforça a qualidade e segurança dos produtos a serem oferecidos aos clientes.
Tem essa importância grande porque para poder diversificar também assim o atendimento, as qualidades dos produtos oferecidos pelo mercado e também assim para tentar alertar a população de saber os locais ideais para poder comprar esses produtos. Os produtos perecíveis, aqueles embalados na ausência do consumidor, como panetones, bacalhau e uvas, apresentaram peso inferior. É o caso desta embalagem de uva, que foi reprovada. Ela estava com informação duplicada e a etiqueta do fabricante indicava 500 gramas e a do estabelecimento 570 gramas, considerada como infração grave. Através desse trabalho, garante para o consumidor que efetivamente o peso que está indicado naquela embalagem corresponde efetivamente àquilo que ele vai consumir, já descontando o peso da embalagem. É importante o cliente estar atento às informações do produto, para não sair no prejuízo. É fazer sempre essa relação de peso-preço, verificar, primeiro o peso e saber se realmente o ponto de venda do consumidor final descontou o peso da embalagem, porque o ponto de venda tem que descontar o peso da embalagem. Aí, efetivamente, ele vai estar comprando o produto com o peso correto e com o valor correspondente correto. A Operação Natal segue até o dia 21 de dezembro. Quem for flagrado comercializando esses produtos irregulares será apreendido, um auto de infração, terá direito a uma defesa no prazo de 10 dias e a multa pode chegar a R$300 mil. Você viu aqui no Band Cidade na semana passada o drama do seu Levi, morador da zona rural de Barcelos, onde ele disse que é comum que ribeirinhos sejam mordidos por morcegos. O seu Levi havia perdido um filho de 17 anos com um diagnóstico de encefalite viral à raiva humana. Neste fim de semana, a filha dele de 10 anos, que também estava internada, morreu vítima da doença e agora outro filho dele, de 14 anos, precisou ficar internado porque também já sofre com sintomas da raiva humana. O adolescente de 14 anos está internado desde sábado na Fundação de Medicina Tropical em Manaus, com um quadro de infecção aguda no cérebro causado por vírus ou bactéria. O terceiro filho do seu Levi a apresentar sintomas da encefalite viral ou raiva humana por mordidas de morcego, deu entrada na unidade com sintomas de febre e formigamento nas mãos e segue lúcido em tratamento na UTI. O adolescente de 14 anos foi submetido ao protocolo de Milwaukee, indicado para o caso pelo Ministério da Saúde, com o uso de medicamentos responsáveis pelos 3 únicos casos de cura de raiva humana registrados no mundo. Os casos da doença da família de moradores da comunidade de Tapira, em Barcelos, no Alto Rio Negro, após mordida de morcegos, são os primeiros desde 2002 aqui no Amazonas. O mercado de trabalho começa a dar boas notícias no país. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego dão conta de que mais de 1 milhão de pessoas foram contratadas no mês de outubro. O aumento foi puxado pelo comércio, indústria e serviços. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O estudo foi divulgado no mês passado e apontou que houve crescimento de praticamente 77 mil postos de trabalho em outubro. As notícias são animadoras. A variação positiva é de 0,20% em relação ao mês de setembro. O resultado final leva em conta a diferença entre as contratações, que somaram mais de 1.187.000, contra 1.111.000 desligamentos no mês passado. No acumulado do ano, o crescimento é de 302 mil empregos, com uma expansão de 0,79% em relação a dezembro de 2016. Foi o 7º mês seguido com a criação de novos postos de trabalho com carteira assinada no país. Outubro foi o melhor mês dos últimos 4 anos e as novas contratações foram puxadas pelos setores da indústria, comércio e serviços. Segundo o Superintendente Regional de Trabalho e Emprego, o Amazonas teve 2.600 novos empregados. O estado está em 10º lugar no ranking do país. A gente vem experimentando uma melhora sensível desde o mês de julho.
mês a mês num crescente, né? E agora, com a proximidade do final do ano, as contratações vêm aumentando significativamente, no sentido de que as indústrias estão retomando, a economia está sendo retomada de modo geral a nível nacional, especialmente aqui no Amazonas, né? Com as linhas de produção aumentando e, consequentemente, com novas contratações. Por região, a análise do MTE mostrou que o Norte foi a terceira região do Brasil com mais emprego, ou seja, mais de 4.000 vagas informais, e o Centro-Oeste apresentou menos oportunidade. Para este economista, a volta das contratações significa mudança na economia, já que as empresas estão se aquecendo devido às demandas de fim de ano, que puxam também o crescimento na produção de produtos eletroeletrônicos para a Copa do Mundo de 2018. Eu acredito que a situação que nós estamos vivendo no Brasil leva a uma perspectiva animadora. Até porque o Brasil sempre despertou interesses positivos em termos externos, em termos de investimentos, etc. A expectativa do Ministério do Trabalho também é positiva para o ano que vem e que os números sejam maiores que esse ano. Sinal que as empresas estão confiantes com a estabilização econômica. A economia está estabilizada no sentido de que não se tem mais riscos aparentes, né? Estamos com a inflação controlada, né? O que permite, o que dá confiança ao empresário para o investimento. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 26 e 36 graus. Em Atalaia do Norte, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, com mínima de 26 e a máxima de 30 graus. No município de Eirunepé, a previsão é de tempo nublado com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. E em Barcelos, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 28 e a máxima de 34 graus. 3 pessoas são presas acusadas de sequestrar e matar um casal de idosos em Itacoatiara. E homem é preso em oficina que funcionava como desmanche de veículos na capital. Esses são os destaques de polícia do Band Cidade de hoje. 2 homens e uma mulher foram presos durante a ação da polícia no município de Itacoatiara neste domingo. Eles são acusados de extorsão e sequestro que resultou na morte de um casal de idosos. O motivo do crime seria um impasse no pagamento da compra de um terreno realizado pelo casal. O trio executou as vítimas no mesmo dia em que foram sequestradas. A polícia desarticulou uma oficina e sucataria que funcionava como desmanche de carros roubados na zona sul de Manaus. No local foram encontrados 30 placas de veículos de instituições financeiras e 2 veículos sendo desmanchados. O dono da oficina foi preso e indiciado por estelionato e receptação. Apreciadores da música erudita puderam acompanhar apresentações do músico e compositor Hugo Pinheiro neste domingo em Manaus. Um recital especial ao som de trombone, piano e violão. O encanto e a beleza da música erudita atraiu apreciadores em um recital que aconteceu neste domingo, no Centro Cultural Palácio da Justiça, no centro de Manaus. Foram apresentadas 4 obras do compositor Hugo Pinheiro, um belíssimo recital ao som de trombone, piano e voz. Isso na música erudita, do próprio compositor ter um recital com obras, isso não acontece com muita frequência. Isso acontece com muita frequência na música popular, né? Na música erudita isso não acontece com muita frequência. Então, assim, para mim é uma grande alegria estar fazendo esse recital aqui hoje. Hugo conta que a paixão pela música veio desde muito pequeno, mas passou a compor na fase adulta. E a composição ficou, digamos assim, um pouco escondida durante alguns anos, né? Mas de um tempo para cá, eu tenho um amigo que é cineasta e que me convidou para fazer a trilha de um filme, né? Então,
foi uma espécie de um grande estímulo para que eu voltasse a escrever. O recital faz parte do programa Espaço Aberto, onde o público pode apreciar a música cultural totalmente gratuita. A programação pode ser conferida no site cultura.am.gov.br. Agora o esporte. Neste domingo, a Praia da Ponta Negra recebeu o Rio Negro Challenge, competição de natação que reuniu atletas de 18 estados. A competição foi dividida em 3 provas: a travessia Almirante Tamandaré de 8,5 km, a maratona aquática com percursos de 3 km e 1,5 km e o circuito Curumim com 500 metros de natação. Entre os mais novos, o Pedro, de 13 anos, foi o primeiro a chegar na praia, mas apesar de pouca idade, o garoto já defende a seleção brasileira e vai competir nos Estados Unidos em janeiro. Desde que eu teve o recado, eu já estou treinando bastante e o papai, quando ele recebeu essa notícia, ele ficou muito feliz. Aí a gente está treinando e batalhando para a gente ir para essa competição. A Yasmin foi a primeira a chegar do grupo feminino no circuito Curumim e diz que a prova não foi nada fácil. Foi difícil, teve aquele empurra-purra também, né? Mas é assim mesmo. Eu esse ano todo eu me esforcei para chegar aqui e conseguir esse ouro que eu ganhei hoje. Em seguida, foi a vez dos competidores da prova maratona aquática de 3 quilômetros. Quem trouxe a medalha de primeiro lugar foi a Priscila Magalhães, natural do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e lá só tem mar, né? A gente treina em piscina, mas Rio é a primeira vez. Meia hora depois, foram os competidores da prova de 1,5 km. Vitor Gadelha trouxe o título para o Amazonas. O rio estava um pouco agitado lá no meio. Aqui não parece tanto, mas está um pouco difícil lá no meio. Está um pouco difícil de ver a boia por o rio está um pouco agitado, mas eu fui mudando a estratégia durante a prova, então eu consegui fazer uma boa prova. Os atletas do percurso de 8,5 km da prova Almirante Tamandaré saíram por volta de 7h15 da manhã da Praia do Camaleão, no Rio Negro. Essa prova dura em média 2 horas e 30 minutos. A terceira edição da competição Rio Negro Challenge teve mais de 320 atletas inscritos. Uma competição que atraiu atletas de 18 estados para participar desta edição. Isso pra gente é uma grande vitória. É uma vitória do esporte amazonense que a gente, com esse nosso grande rio, a gente conseguiu trazer o pessoal de fora. Manaus recebeu no sábado pela primeira vez um jogo da Superliga Masculina de Vôlei. Enquadra Vôlei Renata de Campinas, São Paulo e Sada Cruzeiro de Minas Gerais. O time mineiro, pentacampeão da Superliga, venceu a partida por 3-0 e contou com torcida organizada aqui em Manaus. A equipe do Cruzeiro se sentiu em casa em Manaus. Não esperava tanto cruzeirense aqui, mas é bacana ver onde a gente for jogar, a gente está tendo incentivo da torcida. E eles incentivaram o jogo inteiro. Cruzeirense pra caramba, velho. Então eu tô em casa, velho. Enquadra a equipe pentacampeã da Superliga com 4 títulos consecutivos, não dava chances à equipe de Campinas e logo abriu 2-0 de vantagem. Enquanto isso, na arquibancada, uma torcedora sente a animação e corresponde. O cruzeirense Fábio trouxe a esposa e a filhinha Isabela, de apenas 1 ano, para já entrar no clima da torcida pelo time mineiro. Tem que saber o que é coisa boa na vida. O jogo deste sábado, válido pela 9ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, foi o primeiro em Manaus. A ideia é divulgar o voleibol e aproximar grandes atletas do público amazonense. No ano que vem a gente vai ter aí, com certeza, um trabalho muito dedicado para trazer grandes eventos, para trazer não só grandes eventos, mas também para realizar eventos com a população e com os atletas de Manaus também, do Amazonas como um todo. Para os torcedores, uma maneira de ficar mais perto do clube do coração. A paixão não veio de berço, porque pai e mãe é atleticano, mas o Cruzeiro é minha paixão, eu amo demais a conta. O jogo terminou com 3-0 para o Cruzeiro, mas o último set foi disputado ponto a ponto. No fim, festa para a equipe mineira, que foi comemorar com a torcida. E mesmo com o resultado desfavorável, o principal nome do time de Campinas, Leandro Fissotto, fez questão de atender os fãs ao fim do jogo. Esse carinha aqui, essa energia
não tem preço, a gente tem que valorizar muito, a gente sabe que a nossa carreira é curta e rápida, então a gente tem que tratar com bom amor e carinho os nossos fãs, porque isso aí não... Eles estão aqui nos prestigiando e eles merecem muito mais. Uma noite especial para os amantes do vôlei em Manaus. E apesar da redução dos casos de dengue, febre chikungunya e zika vírus, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no Amazonas em 2017, as estratégias de prevenção e controle continuam e precisam ser mantidas. Larvas, provavelmente do mosquito Aedes aegypti, logo foram encontradas nesses materiais de obra no estacionamento de uma escola particular no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Foi o primeiro local a ser vistoriado pelas equipes de agentes de endemias da prefeitura durante a ação na manhã desta segunda-feira. E não parou por aí. Larvas também foram encontradas nesses pneus no pátio de uma casa no mesmo quarteirão. O proprietário do imóvel alegou que os pneus seriam levados para a casa de uma filha para serem usados no jardim. Estava coberto com a telha, mas infelizmente com essa chuva que deu aí, penetrou água nos pneus. Graças à visita dos agentes, a família pôde ser alertada sobre o risco para os moradores. Perfeitamente, muito bom, corretamente. Na maioria das vezes, os agentes de endemias têm dificuldade para entrar nas casas e fazer as devidas vistorias. Ainda é preciso muita conscientização. Não pode ter descuido porque o ciclo é muito pequeno, desde a postagem dos ovos até a fase adulta, né? Lá nós temos aí 7 dias para tudo isso acontecer. E o mosquito sai e muitas vezes numa residência passa até despercebido. É muito importante, através do nosso checklist, né, que nós distribuímos para todos os moradores, que eles façam uma averiguação em todos aqueles dados que nós temos no checklist. De acordo com o Novo Lira, levantamento do índice rápido de infestação do mosquito transmissor da dengue, 9 bairros de Manaus estão em alto risco de propagação da doença. São eles Alvorada, Redenção, Bairro da Paz, Compensa, Petrópolis, Adrianópolis, Flores, São José e Jorge Teixeira. Seu Delfino, que mora no bairro Alvorada, teve dengue há mais de um ano e sofreu com os sintomas. Mais é a moleza no corpo e dor de cabeça. É o que mais a gente sente. Agora o mal-estar você sente o corpo todo, sem vontade de levantar, e você levanta, não está bem, você deita, é aquele negócio. 4 municípios do interior do Amazonas também apresentam atualmente alto risco de infestação pelo mosquito Aedes aegypti: Guajará, São Gabriel da Cachoeira, Nova Olinda do Norte e Lábrea. Apesar dos casos de dengue, febre, chikungunya e zika vírus, todas transmitidas pelo Aedes, terem apresentado redução no estado em 2017, as estratégias de prevenção e controle precisam ser mantidas. Esse levantamento de infestação nós realizamos no mínimo em 3 vezes durante o ano. Esses dados são enviados para o Ministério da Saúde, na qual o Ministério adota também, em parceria com os estados e municípios, estratégias para mobilização para combate a essas doenças, dengue, zika e chikungunya, baseado no controle do vetor. Então, o Ministério da Saúde, no início da semana, emitiu um alerta, né, com o cenário do país, apontando quais as localidades, quais as regiões, quais os estados e quais os municípios que apresentam índices de infestações elevados e, consequentemente, o maior risco de epidemias por essas doenças. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.